longo de 3 domingos, começando o domingo passado, que comecei a falar acerca do que é que a Bíblia ensina acerca das finanças. E domingo passado olhámos para vários versículos, vendo o que é que a Bíblia fala acerca de dinheiro e as formas de nós podermos usar o nosso dinheiro em benefício do reino de Deus. Então, no domingo passado, focámos bastante o aspecto do dízimo, a sua importância na nossa vida, na vida de todos aqueles que são filhos de Deus e aqueles que põem esses princípios em prática. Eles sempre vão ver o resultado daquilo que está escrito na palavra de Deus, que é Deus fazer prosperar. Eu conheço muita gente não cristã que põe o princípio em prática, porque os princípios de Deus são princípios irrevogáveis, invariáveis. Então, quem põe esses princípios a funcionar, Deus faz prosperar. Amém? Seja crente ou não. Volto a repetir, seja crente ou não, porque às vezes nós pensamos, isto é uma coisa para crentes. Não, eu conheço pessoas que não são crentes e que dão 10, dão 20% daquilo que eles ganham, alguns até 20%, outros até 30%. Eu conheci um homem nos Estados Unidos, de seu nome Michael Cardona, que dava 90% daquilo que ele ganhava para o reino de Deus e vivia com 10%. E era um homem extremamente próspero. Tinha 3 casas na Flórida, tinha barcos, tinha carros, choferes, e era 10% daquilo que ele ganhava. Então, escutem bem, eu não estou aqui a falar para os crentes apenas. Estou a falar de princípios do reino de Deus e da maneira como a palavra de Deus nos ensina acerca das finanças. Amém? Eu penso, muitas vezes pessoas fora falarem, parece que o dízimo é um bicho de 7 cabeças, mas, por exemplo, quem vai aos Estados Unidos e vai a um restaurante, em qualquer restaurante nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, era obrigatório, ouçam bem, obrigatório, porque vinha logo na conta, nós darmos 10% da conta. Depois passou para 20%. E agora, em muitos restaurantes, se ultrapassa um determinado valor, somos obrigados a dar 30% da despesa. Então vamos dizer, se a nossa despesa são $100, nós temos de dar 130. E aquele dinheiro serve para depois pagar os funcionários e principalmente paga o salário do funcionário que serve àquela mesa. Então, estamos a falar de princípios. Podemos pegar nisto e dar a interpretação que nós quisermos, de acordo com as nossas convicções, de acordo com as nossas crenças, mas palavra é palavra. Quem dá, quem semeia, sempre vai colher. Amém? Sempre vai colher. Então, essa é a promessa de Deus. Então, no domingo passado, nós falámos acerca de dízimos. Esta semana, ou este domingo, eu vou falar um pouco acerca das ofertas e também terminar falando um pouco de como é que nós podemos alterar determinadas crenças, determinadas mentalidades que nós temos, determinadas convicções que temos em relação ao dinheiro e como é que nós podemos usar o poder da nossa fé e da sabedoria que vem de Deus para nós podermos prosperar. E quando falo aqui de prosperar, não estou a falar de loucuras. Né? Porque muitas vezes as pessoas, quando ouvem a palavra prosperar, todos os pelos do corpo ficam de pé. E os carecas começam a ter cabelo.
É porque o pessoal fica assustado. Que é isso de prosperar, prosperar? Para mim, prosperidade é tu teres toda a suficiência e teres mais do que aquilo que tu precisas para ser canal de bênção. E quanto mais tu investires, mais tu vais ter. Então isso é prosperidade. Amém? E se tu investires usando os princípios do reino, então tu vais ver prosperar. Vais ver prosperar os teus negócios, por exemplo. Quando são feitas coisas de acordo com aquilo que é a palavra de Deus, há uma promessa de prosperidade. E prosperidade é bênção, é nós sermos bem-aventurados, é nós termos a suficiência. E como é que nós chegamos lá? E este é um assunto, o assunto das finanças, eu não falava nele há muitos anos, talvez. Nem levantava aqui a oferta, tão pouco. Mas essa foi uma palavra que Deus pôs no nosso coração para os tempos em que nós vivemos. Vivemos todos nas lutas, nas dificuldades, no medo que todos os dias nos tentam fazer ter através dos programas da televisão, aquilo que nós ouvimos. Há algum tempo atrás, a Ana estava a ouvir um programa de televisão num determinado canal. Estava um general a dizer que todos nós deveríamos ficar muito preocupados com os nossos filhos, porque não tardava a Rússia invadir e abrir guerra contra Portugal, todos os países da Europa, etc, etc. E as notícias às vezes são notícias de amedrontar. A mesma coisa com a economia. Agora, quando, fora as políticas, eu não estou a falar de política, mas quando o presidente Trump foi eleito e trouxe estas medidas todas, medidas de taxas e que vou cobrar igual, e vem com estas ideias para nós europeus, são ideias um bocadinho assim de quem não que apanhou muito sol, muitas vezes, mas aquilo que assusta as pessoas, e eu ouvi, e ninguém me contou, e fui eu que ouvi Bill Gates dizer que se ele implementasse estas medidas todas que ele estava a querer implementar, então o que poderia surgir no mundo era uma nova pandemia. E quando eu ouvi isso, o ouvido ficou... A minha cabeça, não foi o ouvido, eu ouvi e a minha cabeça ficou a pensar. Então, a última foi planeada. Essa sempre foi a minha convicção. Então, a última foi planeada. Se agora pode surgir outra, é porque com facilidade eles podem criar outra. Se eles quiserem. E eles conseguiram, na primeira pandemia, fazer o mundo parar e destroçar a economia, porque por detrás destas coisas é economia, é dinheiro. Então, deixa-me dizer, há medos, há coisas que estão a ser lançadas sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um, aquilo que é falado sobre o dinheiro. E eu estou aqui para, nesta manhã, encorajar os irmãos, ao longo destes 3 domingos, falar o que é que a Bíblia diz e encorajar-vos, porque na palavra de Deus está escrito. Eu não estou a dizer, deixem-me, antes de dizer o que eu ia dizer, deixa-me dizer assim, eu não estou a dizer que nós cristãos às vezes não tenhamos de passar por algumas das lutas, das coisas que vão acontecendo ao longo do mundo, mas eu também tenho a palavra de Deus que me diz que eu e a minha casa teremos toda a suficiência, o justo jamais mendigará o seu pão.
O justo jamais mendigará o seu pão. A gente pode não comer bife do lombo, mas vai comer bife de alcatra. E se não pode ser de alcatra, vai comer do joelho. Se não come costeleta daquela boa, come do cachaço. Para mim ainda é melhor do que a outra, que é mais tenrinha. Se não come rojões, vai comer cuscurões. Mas há toda a suficiência, jamais mendigaremos o nosso pão. E jamais mendigaremos o nosso pão porque nós pomos em prática aquilo que está escrito na palavra de Deus. E se alguém tem comissões com isto, é porque ainda Deus não é Senhor nessa área da sua vida. Eu estava a ouvir o grupo a cantar e quando nós vimos os nomes de Deus, alguns dos nomes de Deus serem mencionados, estava-me a lembrar de como a nossa vida é sistémica em muitas coisas. Se nós não estamos bem fisicamente, a nossa vida emocional é afetada. Se nós não estamos bem financeiramente, outras áreas da nossa vida são afetadas. Se não há dinheiro em casa, toda a gente ralha e ninguém tem razão. Não é o que está escrito? Então, é mais do que aquilo que a gente pode pensar, porque de acordo com a palavra de Deus, pouco importa aquilo que tu pensas. Aquilo que tu pensas, a única coisa que pode fazer acontecer é tu colheres aquilo que tu pensas. Colhes de acordo com aquilo que tu pensas. Mas se aquilo que tu pensas é de acordo com uma mente que foi renovada pela palavra de Deus, Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente e assim vocês vão conhecer qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se nós investimos muito tempo nesta área financeira, a olhar para aquilo que são os relatórios que nos são fornecidos constantemente, aquilo que nós vemos nas notícias, a palhaçada às vezes da qual nós estamos diante, se nós ficamos muito presos a isso, a nossa tendência é olhar para essas coisas, pensar nessas coisas, perdermos noites de sono a pensar nisso e esquecemos aquilo que a palavra de Deus diz, porque não investimos tempo a renovar a nossa mente com a palavra. E esta é uma das áreas onde nós precisamos. Então, deixem-me olhar para aquilo que a palavra de Deus diz acerca de ofertas, para chegarmos depois às crenças. Peço para seguirem em Esdras capítulo 2, versículos 68 e Malaquias 3:8, estão projetados. Em Esdras 2:68 diz assim: alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para a restaurarem no seu lugar. Malaquias 3:8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E a resposta é nos dízimos e nas ofertas. Quando eu li este versículo e era mais novo, eu perguntava como é que eu posso roubar Deus numa oferta? Né? Como é que eu posso roubar a Deus numa oferta? Se a oferta é oferta. Né? Quando a gente dá, dá. Então, se eu roubo na oferta, mas a expressão principal aqui é que quando nós não fazemos o que Ele manda, nós roubamos-lhe a oportunidade dele fazer o que Ele promete. Um amenzinho, Raul. Agora tu há bocado deste um amém. Diz lá amém comigo. Nós roubamos a oportunidade de Deus fazer o que Ele promete. Esdras 2:68 fala
que ofertas eram trazidas à casa de Deus para quê? Para que a casa de Deus fosse restaurada no seu lugar. Então, naquele tempo já havia necessidade de restaurações materiais, restaurações ligadas com o edifício, mas também a restauração do próprio povo. E a palavra de Deus restaura-nos. Se nós tivermos um corpo que não olha para a palavra nesta área das finanças, e deixem-me dizer, Deus fala mais na Bíblia acerca de dinheiro do que de cura divina. E nós vimos à igreja, quando alguém está doente, nós pedimos orações, etc, etc, etc. Mas fala mais de dinheiro, porque o dinheiro causa-nos mais problemas a nós do que ele, porque ele não lhe causa problema nenhum, porque ele é o dono de todas as coisas e ele nem tão pouco precisa do nosso dinheiro. Nós é que precisamos investir o nosso dinheiro no reino para nós podermos receber daquilo que está escrito como consequência das promessas que ele faz. Então, traziam para a restauração da casa. Malaquias falava, portanto, eu estou a usar as ofertas da velha aliança, Velho Testamento, tal e qual como fiz em relação ao dízimo, e diz que nós podemos roubá-lo, não somente nos dízimos, mas também nas ofertas. Então, sempre existiu o costume de dar ofertas. E quando olhamos para a velha aliança ou Velho Testamento, como nós muitas vezes dizemos, nós encontramos escritos vários tipos de oferta. E são 7. Eu vou falá-los muito rapidamente. Eu vou pedir o próximo slide. E as ofertas que são faladas no Velho Testamento ou na Velha Aliança são estas 7. Começarei pela oferta do holocausto. Esta era uma oferta de gado, de rebanho ou gado miúdo, que era sacrificado no templo e visava a expiação dos pecados. Os pecados do ofertante eram transferidos para o animal que estava a ser sacrificado e o ofertante ficava livre da culpa. É interessante que nosso Jesus, ele, na nova aliança, fez oferta de holocausto por nós. Ele fez o holocausto, oferta de holocausto, quando ele, como Cordeiro de Deus, entregou a sua vida em nosso favor, livrando-nos da culpa. Amém? A segunda oferta, que é mencionada no Velho Testamento, ou Velha Aliança, era a oferta de manjares. A oferta de manjares era uma porção de farinha, de azeite e incenso que era queimada sobre o altar. E esta oferta de animais também podia ser cozida ou assada e simbolizava a santificação do alimento e constituía como uma forma de agradar a Deus. Então era uma oferta que era dada, era uma oferta que era queimada e ela simbolizava a santificação do próprio alimento e era algo que agradava a Deus. Então, daqui nós podemos tirar depois as nossas interpretações, e o tempo não me dá para fazer isso, mas para fazer a junção daquilo que era no Velho Testamento com aquilo que é hoje. Sacrifícios pacíficos era a terceira oferta que vem mencionada na Velha Aliança. Os sacrifícios pacíficos eram parecida com a oferta do holocausto, e consistia num ato de comunhão com Deus. Era uma forma de dizer que estava tudo bem entre o homem e o Criador. Já viram como eles olhavam para as ofertas que davam? Para as ofertas que eles iam fazendo? Cada oferta que eles faziam tinha um significado
espiritual, um significado poderoso para as suas próprias vidas. Em quarto lugar, e eu gosto muito desta, havia uma oferta que era chamada do sacrifício pelo pecado da ignorância. E esta oferta de sacrifício, esta semana estudava isto, novilhos, bodes e cabras eram ofertas a serem entregues no templo pelos pecados de ignorância dos sacerdotes, dos príncipes ou de Israel como nação. E eram chamadas como ofertas punitivas. Ofertas que puniam. Então, sacerdotes, príncipes, nação, uma igreja pode ser ignorante em relação às coisas concernentes às ofertas e em relação a muita coisa. E hoje há muita tendência de nós querermos tudo rápido, tudo à nossa maneira, tudo para suprir a nossa necessidade, para responder no imediato àquilo que nos está a afligir, e nós não pensamos muitas vezes nas outras áreas que estão associadas àquilo que está a impedir. Deixem-me dar assim um exemplo rápido. Se nós não discernirmos o corpo do Senhor, há coisas que são impedidas para nós. Não é o que está escrito? Então, se nós não discernirmos o corpo, há coisas que nos são impedidas, há coisas que nós não iremos receber. Por isso, é dito lá em Coríntios que antes de tu participares do pão, do vinho, se tiveres uma coisa contra o teu irmão, vai lá. Resolve as coisas com o teu irmão, põe tudo bem com o teu irmão. Caso contrário, está lá escrito, há muita gente que dorme, há muita gente que adormece antes de tempo. Então fica ignorante em relação a determinadas coisas na vida de Deus. E nós pensamos, isso é tudo muito fácil, e a caminhada com Deus é uma caminhada simples, fácil, sem ser carregadas de leis, porque não é, nós não caminhamos mais debaixo da lei, mas também temos orientações da palavra de Deus para a condução da nossa vida. E quanto mais nos aproximamos dessa intimidade, desse conhecimento, desse relacionamento com Ele, mais nós somos capazes de estar sensíveis e menos ignorantes nós somos. Amém? Então, a oferta dos pecados da ignorância, a oferta dos pecados, era a quinta oferta, era uma outra série de ofertas punitivas, pecados ocultos, pecados de desconhecimento dos mandamentos, pecados voluntários e outros, exigiam ofertas punitivas, e estas ofertas serviam para aplacar a ira de Deus e deveriam ser dadas como símbolo de arrependimento pelo ato praticado. Então, quem tinha cometido estas coisas fazia ofertas, e isso aplacava a ira de Deus e trazia o arrependimento do pecado cometido. Em Levítico, no capítulo 27, nós não vamos ler, mas vou simplesmente mencionar, o dízimo podia ser dado em espécies, podia ser dado em dinheiro. E eu já disse a semana passada, e não vou perder tempo com isso, mas durante muito tempo, e ainda há muitos países onde isso acontece, e Angola é um país assim ainda, que muitas das ofertas que o povo traz não têm a ver com dinheiro, tem a ver com bens.
Eu já estive no Acocungo, antiga cela, e foi a primeira vez, lágrimas corriam pela cara abaixo, porque eu estava completamente impressionado com aquilo que eu estava a ver. Irmãos pobres, que não tinham muito, não tinham abundância, eles chegavam à igreja com uma papaya, chegavam à igreja com farinha, chegavam à igreja com cana-do-açúcar, chegavam à igreja com flores, com folha da mandioca, chegava à igreja com folha da batata doce, mandiocas, óleo de palma, açúcar, bocados de farinha, e eles colocavam aquilo diante do altar, e havia um cesto onde eles colocavam muitas coisas. E no fim, eu perguntei ao pastor na igreja onde eu estava, bem no interior de Angola, e eu perguntei porque já depois da independência, destas viagens que eu fiz, e lá bem onde parece que não havia civilização alguma, eu perguntei ao pastor, o que é isso? Ele disse, o povo não tem dinheiro, então traz daquilo que tem. Mas não deixavam de trazer. Eu disse, mas por que é esse cesto aqui? É assim um cesto grande, onde eles vêm e metem sacos, metem coisas. O que é isto? E ele disse, isto é o meu sustento. Eles trazem essas ofertas, coloco aqui para o meu sustento. Então, isso faz-me lembrar uma passagem que diz que nós, que temos tudo, às vezes temos de aprender com aqueles que não têm nada. E que esses que não têm nada têm muitos princípios para nos ensinar. Eu nunca esqueço uma mensagem do Jona Angelina em 1992 no pavilhão do Atlético de Moscavide, e depois mais tarde ouvi a mesma dentro do mesmo versículos pelo Peter Pretórios na cidade da Beira, onde ele falava muito acerca disso. Nós às vezes, por causa do país, da nossa cultura, do nosso desenvolvimento, pensamos que sabemos tudo, mas há muita coisa que aquelas pessoas que são de países pobres têm para nos ensinar. Uma coisa que eu admiro em Angola é que uma pessoa converte-se hoje, amanhã já passa o dia na igreja e depois da manhã já vai para a rua evangelizar. E o Vítor está aqui e não me deixa, e o Vítor, Raul, não me deixam mentir em relação a isso, mesmo que eles não deixassem eu não iria fazer. Mas é interessante como igrejas são abertas. Eles pegam em grupos de 3 e vão para uma zona evangelizar. Estão ali determinado tempo até que os primeiros novos convertidos começam a acontecer e logo mais se abre uma igreja. Foi assim com o Bita, não foi? Foi assim com a Mundial, não foi? Foi assim com o Catinton e com alguns outros lugares. Então vai um grupo, evangeliza. Nós, hoje, queremos que os evangelistas venham até nós, preguem o Evangelho e, no fim, preferencialmente, façam oração pelos enfermos e façam oração pelo nosso dinheiro, porque são as duas únicas coisas que acabam por nos interessar. Então, ignorância. E essas ofertas pediam em dinheiro. E as últimas 7 eram ofertas voluntárias. Eram ofertas especiais dadas voluntariamente para ajudar no serviço do templo, nas obras assistenciais junto dos pobres e em muitas outras finalidades. Então, estas ofertas voluntárias
tinham um serviço muito voltado para a beneficência, muito voltado para o suprimento da necessidade dos pobres e algumas outras necessidades. Então, estas são as 7 ofertas, ou tipo de ofertas, que nós encontramos na Velha Aliança, quando nós estudamos os diferentes livros, principalmente o livro de Levítico, Esdras, Malaquias. Nós vamos encontrar a descrição destas ofertas. Ofertas da Nova Aliança onde nós estamos agora. Jesus, ele inaugura um novo tempo. E escutem bem, o povo da Nova Aliança somos nós, já não estamos mais debaixo da lei. E agora interpretem bem, se faz favor. Os tempos da graça dispensam os rituais da velha aliança e, consequentemente, as suas ofertas da velha aliança. Entretanto, ao longo do Novo Testamento, o espírito da oferta está sempre presente. E Jesus foi o primeiro exemplo, como eu há pouco mencionei, oferecendo-se a si mesmo por nós como o Cordeiro de Deus para nos perdoar de todos os nossos pecados. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo os Coríntios 8:9 diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, Atos 20:35, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isto é contra a corrente. E o evangelho que nós pregamos é contra a corrente. A maneira como Deus apresenta as coisas muitas vezes é contrário àquilo que nós pensamos e da forma como nós vivemos. Está aqui alguém a dizer-nos que é melhor dar do que receber. Quando todos nós que estamos aqui gostamos de receber, ou não? Todos gostamos. Eu, quando faço anos, gosto de receber os presentes. Quando é o Natal, gosto de receber presentes. E faço uma coisa todos os anos, dou um presente a mim mesmo. Estou a falar a sério. Vou a um lugar, há alguma coisa que eu gosto, nem que o faça antes, né? Porque às vezes eu começo a comprar as prendas com alguma antecedência, e isso tem a ver com gestão das nossas finanças, e que vamos falar no próximo domingo, porque alguns gastam mais do que aquilo que recebem. O lençol, o pé fica sempre fora do lençol, e é tempo de nós cristãos, é tempo de nós, igreja, aprendermos a gerir o nosso dinheiro. Porque falamos de fé e às vezes há esta coisa, principalmente para nós cristãos, que temos doutrina da fé e ainda por cima somos pentecostais. E às vezes parece que baralhamos tudo e aquilo que nós temos é fezada. E a gente atira-se de cabeça
como fezada, mas há coisas, e eu falei no domingo passado, é importante, por exemplo, nós cuidarmos da nossa família. E a Bíblia fala disso, nós cuidarmos. Não andamos aqui a fazer filhos para depois metê-los no caixote do lixo à espera que alguém miraculosamente os encontre. Não, a palavra de Deus ensina-nos. Dá-nos muitos ensinamentos acerca da forma da gestão do nosso dinheiro. Então, porque temos fé, nós somos chamados pessoas e somos pessoas de fé, nós temos o Espírito Santo conosco, tudo bem, o Espírito nos guia, há promessas de que nós somos suportados, que nada nos vai faltar, mas isso não invalida tu fazeres as contas. E depois de feitas as contas, tu tomas a decisão de confiar em Deus. Mas há contas que não pode ser só na confiança. Hoje há muita gente que lá em cima, principalmente alguns imigrantes, eu tenho conhecimento, têm vindo e alugam casas, vão lá para dentro e depois não pagam. Pagam o primeiro mês, depois nunca mais pagam renda. E depois é uma carga do trabalho para os tirar lá de dentro. Isso não é fazer contas. Certo? Isto está com umas caras muito feias hoje. Sorriso. A gente não pode falhar. Tu vais para a universidade, o teu filho vai para a universidade. Tu tens de pagar a universidade. Tu tens de contar com dinheiro para poder fazer isso. Há coisas que tu podes dar passos de fé. E é importante dar passos de fé. É importante nós não ficarmos barrados pelas limitações que às vezes nós vamos encontrando. Essas limitações nós podemos derrubá-las com a fé, mas há algumas coisas que têm de ser fundamento. Amém? Tem de ser um fundamento. Então, na igreja primitiva, portanto, ofertas, já falámos da nova aliança, na igreja, ofertas na igreja. Nenhuma atividade, escutem bem, pode acontecer na igreja sem o suporte financeiro. Todo cristão que deseja ver o reino de Deus expandir deve contribuir. Não é essa, escutem bem, não é por essa razão que nós ofertamos. Ofertar, nós ofertamos pelo princípio bíblico, mas não há nada que a gente tenha ou possa fazer no reino de Deus que não precise do nosso dinheiro. Para comprar este microfone, nós precisamos de 200 euros, ou 250, ou 300, eu não sei. Para nós pagarmos a renda desta casa, nós precisamos de dinheiro. Para pagar a luz, nós precisamos de dinheiro. Para pagar a água quando os irmãos vão fazer xixi e pupu lá na casa de banho, nós precisamos de dinheiro para a água que vai embora, para o papel higiênico, para o papel que nós limpamos as mãos, para ter a casa de oração limpa. Para o ar-condicionado, quando está muito calor, a gente precisa de o ligar. Então não há nada que nós façamos no reino de Deus que não implique dinheiro. E não tem de estar, o reino de Deus vai avançar, porque o povo de Deus vai contribuir. E a contribuição não é uma obrigação, é alguma coisa que nós fazemos de livre vontade. Porque quando alguém, escutem bem, nunca me ouvirão dizer que quem não dizima ou quem não faz isso não é salvo. Eu não posso dizer isso porque vai contra as minhas convicções. Eu não estou mais na lei. Quando rendemos a nossa vida a Jesus, rendemos. Pois podemos ser cristãos teimosos ou cristãos que não querem fazer aquilo que Deus diz que a gente deve fazer.
Mas se nós amamos a Deus, a razão principal por que nós ofertamos ou dizimamos é como um ato de amor, é um ato de relacionamento. E foi assim que começou. Quando Abraão deu o primeiro dízimo a Melquisedeque, foi um ato de reverência, um ato de reconhecimento daquele que é um símbolo de Jesus, sem princípio e sem fim. Então, ao darmos, ao trazermos, ao devolvermos o nosso dízimo, nós estamos a fazê-lo como um ato de reconhecimento, um ato de relacionamento. A mesma coisa com as nossas ofertas. E às vezes a gente diz, o dinheiro não chega para nada. Ok, daqui a pouco já vamos falar nisso. Mas às vezes o dinheiro não chega para nada, pode ser pela tua convicção, pela tua crença, por aquilo que tu tens metido dentro da tua cabeça, pode ser por falta de organização do teu próprio dinheiro e de tu esbanjares onde não deves esbanjar. Mas também pode ser porque tu nunca semeias. E se não semeias, não podes colher. Não fica com essa cara feia. Se um dia rasguem algumas páginas da Bíblia que vocês odeiam. E depois escrevam uma carta a Deus de revolta. Para que é que tu disseste isso, gaita? Eu sabia governar melhor a minha vida do que aquilo que tu me estás a dizer. Então, na igreja, tudo acontece por ofertas. E na igreja há ofertas que são especiais. Eu estou a buscar um verso do Velho Testamento, Esdras, que já lemos há pouco, onde eles davam ofertas voluntárias. Na igreja, todas as ofertas, e este é um dos tipos de oferta na igreja, é uma oferta especial. E estas ofertas, para além das ofertas regulares, porque aquilo que nós fazemos é todos os domingos nós, regularmente, levantamos as nossas ofertas, ou damos oportunidade ao povo de Deus de contribuir voluntariamente. Amém? Algum de vocês é obrigado? Hoje até usamos a transferência e o MBWay, né? Passamos os cestos, mas nunca treinamos nenhum irmão que levanta, nenhum irmão da assistência, para quando o cesto passa ficar lá dentro a olhar, este deu 5, este deu 10, este deu 1 cêntimo, este deu 2. Nunca treinamos ninguém para fazer isso. E nunca vamos treinar. E esse é um problema que nós temos, porque depois vamos buscar ideias, e falo daqui a pouco, nós vamos buscar ideias, cada um contribui segundo propõe no seu coração, e depois que a mão direita não sabe da esquerda, e nós criamos para aqui uma baralhação, ficamos todos tontos quando a Bíblia não diz absolutamente nada disso. Aquele versículo é única, exclusivamente dedicado às esmolas. E nós não vimos a igreja esmolar. Nós não damos esmolas na igreja. Esmola nós damos aos pedintes na rua. A esses nós damos esmolas, aos arrumadores, a alguns. Então, há pessoas a quem a gente dá esmola, e aí nós não temos de estar a fazer, mostrar a toda a gente. Mas na oferta, a oferta é uma coisa que pode ser vista, pode saber-se, e não é nada contrário. Então, aqui temos a oferta especial. E por que é que a oferta é especial? Porque tem um fim específico. E essa oferta, escutem, essa oferta especial deve sempre ser maior do que a oferta regular. Se é especial, é especial. Já vai muitos anos. Congresso Juvenil em Cascais, no pavilhão dos desportos em Cascais.
fé, da igreja onde nós estávamos, fé para realizar um congresso juvenil. E alugámos um dos maiores pavilhões no país. Estavas lá, estiveste lá. Eu também lá, muitos nós estivemos lá. Significa que já somos cotas, né? Então, nós fomos, oferta. E eu lembro-me, tão bem como se fosse hoje, porque eu fazia parte da organização do congresso, estava sentado no púlpito e lembro-me quem é que se levantou, porque no final faltava muito dinheiro para pagar o pavilhão. Faltavam umas boas massas para pagar o pavilhão. E houve alguém que se levantou e fez um grande apelo. Povo, vamos vamos contribuir, aquela coisa de vamos lá, primeira teta da ovelha, deita lá leite, vamos lá cortar mais um bocadinho de lã, vamos lá fazer qualquer coisa. E chegou a hora de ofertar, porque o pessoal foi todo desafiado. Chegou a hora de ofertar. Eu lembro, eu fiz perguntas para mim mesmo, como é que alguém pode subir, fazer um desafio para uma oferta especial e ele próprio não dá uma oferta especial. Eu lembro que aquela pessoa que fez aquele apelo a tanta gente deu um escudo. Eu lembro hoje, aquela moeda castanhinha. Lembram-se ainda? Alguns já não se lembram da moeda de um escudo castanho. E eu fiquei ali, e não estou a dizer isso para vangloriar, estou simplesmente a pagar para justificar aquilo que eu estou a dizer, uma oferta especial. Se é especial, é especial. E eu perguntei, tinha acabado de receber o meu salário, fui ao congresso, tinha gasto alguma coisa, estava ali e perguntei, Deus, o que é que eu vou dar? E Deus disse, dá tudo. Então eu paguei no meu salário, na sua totalidade, e dei como oferta. E ao longo da minha vida em ministério já me aconteceu isso 8 vezes. Dar tudo. Ficar sem nada. E alguma vez, principalmente 1 ou 2 vezes, a Ana Cristina barafustou comigo. Ficou zangada comigo. Se tu dás tudo, como é que a gente vai viver? E as mulheres preocupam sempre. Nós homens também, né? A gente diz que é as mulheres, mas o que eu estou a dizer é, se é especial, nós damos. E na igreja há ofertas especiais. A seguir às ofertas especiais, nós temos aquilo que a Bíblia chama uma oferta prometida. É quando o ofertante estabelece um alvo e um prazo e lutará para alcançar o alvo e o prazo. Essa é uma oferta que não é dada na altura, mas é marcada por um determinado tempo. Eu disse, eu vou lutar, eu vou procurar cumprir este alvo e contribuir nesta coisa. Deixem-me tornar isto em miúdos. É uma oferta que a gente estipula uma semana, daqui a uma semana eu vou dar, daqui a 2 semanas eu vou dar, daqui a 1 mês eu vou dar, daqui a 6 meses eu vou dar, daqui a 1 ano eu vou dar. E nós estipulamos entre nós e Deus. Às vezes podemos dar a conhecer se há um apelo em que é pedido ofertas estipuladas, então nós vamos contribuir. E é tempo de nós, a igreja, voltarmos a despertar para estas coisas e deixarmos de ser pessoas... Íamos sair o nome ranhoso, mas ranhoso é um nome feio. Deixámos sempre pessoas sovinas, pessoas que ficamos a dizer, não, dinheiro, para que é que lá está? Para que é que o pastor João está a fazer 3 cultos? Houve alguém que me disse, ele precisa de 3 cultos. Hoje estou a falar aquilo que não falei no domingo, e no próximo ainda vão ver mais. Porque ou aprendemos... ou não aprendemos. E se vocês só ouvem hoje e não pegarem,
depois na rede, se não forem ao YouTube, se não ouvirem mais uma vez, e se não for a mim, peguem alguém que ensina acerca de dinheiro. Hoje o YouTube está cheio de gente, alguns exagerados, outros não tão exagerados, mas é a altura de nós aprendermos a lidar com o nosso dinheiro. Faz parte da nossa vida, faz parte essa área financeira. Está na nossa vida como a área espiritual, a área emocional, a área conjugal, a área de relacionamento com os nossos filhos, educação dos mesmos. Está tudo interligado. E alguns de nós que estamos aqui, podemos ter dificuldade, temos medo de falar das nossas dificuldades, nós não sabemos pôr nossas finanças em ordem. Se a gente não souber, nunca vai. Não precisa responder. Vou só lançar a pergunta para o ar. Quantos de vocês têm um orçamento familiar? Não precisam responder. É só pensar. Quantos de vocês têm um orçamento familiar? Quantos de vocês sabem quanto gastam na mercearia ou no supermercado? Pastor, isso a gente vai e gasta quando tem, quando não tem, não gasta. É bonito a gente dizer isso. Vivemos pela fé. Mas viver pela fé não é isso. Não é como aqueles barrigudos muito grandes. Não é? A gente tem uma barriga muito grande. Nós aqui não temos ninguém assim. Né? Mas alguém tem uma barriga muito grande que anda e anda sempre pela fé, porque quando olha para baixo nunca vê a ponta dos sapatos, não é? Eu olho para baixo e ainda vejo os meus. Mas aquela barriga é tão grande, esses andam pela fé. Então, andar pela fé, a gente pode pegar em muitas ideias, teorias, mas na oferta estipulada vai ser necessário nós usarmos fé. Aqui há muitos anos atrás fazia-se uma coisa que era a promessa de fé, em que nós prometíamos dar um X todos os meses e aquele dinheiro era para fins missionários. Vou dar-vos um exemplo. Quando comecei a pastorear a igreja em Moscavide, a igreja, na altura que eu comecei a pastorear, tinha receita 450 contos. 450 contos são 2.250 euros, mais ou menos. Mais ou menos, acho que é, né? Então, tinha 450 contos. Né? Menos? Você faz umas contas, depois diz, Jorge, põe a cabeça a funcionar. Só precisa a calculadora. Mas era 450 contos. E os 450 contos era aquilo que entrava. Eu fiquei pastor 11 de 1986, lá em Moscavide. Era o que entrava. Lembro-me, Adriano, que para junho, julho, nós fizemos o convite ao Dwayne Enders. A nossa igreja, na sua origem, dava ofertas quando as pessoas escreviam cartas a pedir dinheiro para isto ou pedir dinheiro para aquilo, e nós tínhamos de fazer uma reunião de ministério para dizer a este nós vamos dar X, àquele nós vamos dar Y, e a gente acordava e às vezes os coitadinhos estavam em grande sofrimento e a gente retia a oferta. A gente, quem mexia, né? Retia a oferta 6, 7, 8, 9 meses. E às vezes os outros vinham perguntar, mas não dá nada, porque nós já temos dito, nós vamos mandar. Mas nunca mais lá chegava. Oi. E lembro-me que a gente deu, Dwayne veio, e pela primeira vez na vida, eu pedi para ser dado uma oferta. Acabou o culto e eu dei
pedi para dar uma oferta. E lembro, Jorge, foi 2,5 contos. E quando acabei de dar 2,5 contos, uma igreja que tinha algum dinheiro em caixa e não era pouco, quando demos 2,5 contos, o ministério todo da igreja reuniu-se e na reunião seguinte bateram-me, entre aspas. Disseram, como é que você vai dar, e não pode dar ordem para pagar 2,5 contos, e devia ter feito a reunião do ministério, e não sei o quê, e a partir de hoje é assim, e a partir de... E eu fui para a minha casa, chorei que nem uma criança, porque ali fizeram-me obrigar que eu nunca mais daria nenhuma oferta sem fazer lá, passar. Eu tentei dar, foi para abençoar, é o desafio jovem, está a começar, bolas, vamos ser generosos, vamos ser generosos. E as ofertas já tinham crescido. A gente tinha subido de 450 para 700 contos, quando a gente foi generoso. Isso não é por acaso. E alguém vai sempre arranjar uma desculpa. Alguém me disse, isso é porque havia irmãos que retiveram os dízimos que não gostavam do pastor antes de si. E há alguns carnalões que fazem isso. Não sei o quê, porque não gostava. Agora você vai ver. Eu disse, mas nós temos de dar. Fizeram obrigar que não tinham de dar. Eu não dei, nunca mais dei. E eles disseram, você vai ver, profetizaram o mês a seguir, você vai ver que nós vamos voltar. Aquilo que nós estamos a dizer é, não gostam e a inflação. Quer dizer, a inflação subiu mais de 30%, 450 para 700 era uma inflação em pouco tempo. E você vai ver, e no mês, estamos a falar no mês de outubro, se eu não estou em erro, ou setembro, voltou para 450. Já ter voltado para 450, toda a gente se juntou, olhou para mim, e eu tinha idade de ser filho deles todos. Olharam para mim e disseram, está a ver, nós tínhamos razão. E naquele momento, escutem bem, irmãos, estou a falar de princípios, estou a falar de nós ouvirmos Deus, estou a falar de nós sermos sensíveis, estou a falar de nós termos intimidade com Deus e possibilitar Ele gerir as nossas finanças também, dando-nos sabedoria, dando-nos fé para que as coisas possam funcionar. E ali estava eu, sentado com o pessoal, e eles disseram, está a ver, nós voltamos ao que era. E da minha boca saiu um desafio. Virei-me para aqueles homens de Deus, grandes amigos, e eu disse, olha, nós o mês passado fizemos à vossa maneira. Deixem-me, por favor, o mês que vem fazer à minha maneira. E quando eu digo à minha maneira, é seguir os princípios da palavra de Deus. Eles disseram, com certeza. E eu disse, para vos provar, saiu da minha boca. Quando eu pensei naquilo que disse, eu tremi durante o mês inteiro. Porque da minha boca saiu estas palavras, que eu sei que foram dirigidas pelo Espírito Santo, para vos provar que Deus não é dependente da nossa maneira de pensar, disto, daquilo, e arranjarmos a mil e umas desculpas. O mês que vem, nós vamos ter 800 contos de receita. Um puto, um garoto, que estava a começar o ministério pastoral, a dizer uma coisa dessas. E eu lembro-me que quando chegou o mês a seguir, e não era mês de subsídios, o tesoureiro da igreja chegou junto de mim, olhou para mim, assim com aquele sorriso que eu não sabia se era de contente, se era de descontente, e virou para mim e disse, sabe quanto é que a gente teve? Eu disse, eu não sei, mas estou à espera de 800. Ele com o sorriso amarelo disse, entraram
904 contos. E eu ouvi uma voz, a voz do Espírito Santo, dizer: mete-os todos no gabinete agora, não esperes mais tempo. E toda a gente foi para o gabinete. E no gabinete eu lancei um desafio: como é que vocês querem? Fazer à vossa maneira ou fazer à maneira de Deus? Já vimos, consigo não funciona. De outra maneira, temos que fazer à maneira de Deus. E deixem-me dizer, passaram 2 meses, nós começámos a fazer promessas de fé. E foi aqui onde eu queria chegar. E nós fizemos promessas de fé no valor de 650 contos, para além daquilo que era oferta regular, porque desafiámos a igreja a abrir uma igreja na Lausanne. A nossa igreja da Lausanne começou com as nossas promessas de fé. E logo tive montes de colegas, pastores, que vieram dizer: tu és maluco, João. Se as pessoas vão dar na promessa de fé e te vão a prometer dar esse dinheiro todo, vão-te roubar nos dízimos, vão-te roubar nas ofertas. Senão, as pessoas que dão numa coisa não vão dar para outra também. Eu quero dizer aos irmãos, normalmente nos Estados Unidos, são aqueles que fazem estatísticas, quando há promessas de fé, há uma quebra de 40% a 45% no valor. Nós tivemos uma quebra de 4%. E a nossa igreja na Lausanne começou assim. Mandámos gente para lá, equipas para lá, alugámos casas e hoje, pela graça de Deus, temos uma igreja viva, cheia de gente nova, onde o Evangelho é pregado, é um testemunho, já foi usada por Deus para alimentar 300 famílias por mês, através do apoio também do governo, quando havia o governo civil. É assim, uma pequena promessa de fé. Então, lá na história, os crentes lá agora se calhar nem percebem, se calhar nem o próprio pastor que está lá conhece a origem a 100%. Mas todos aqueles irmãos e irmãs velhotes que em 1987 começaram a dar promessas de fé, têm lá as suas orações, têm lá as suas finanças. Alguns deles já morreram e nós jamais os podemos esquecer. Então, essa é uma oferta estipulada. Uma oferta que nós fazemos em fé. Eu vou terminar. Não vou falar das crenças, vou deixar para a semana que vem. Porque eu estou a sentir as orações de alguns de vocês e a ver as vossas caras. Mas espero ver-vos cá na próxima semana também. Não é? Porque alguns estão a precisar de renir. Esta manhã. Quem é que lhe disse isso? Quem é que mandou? Eu não sei de nada, só Deus me mandou falar. Escuta também, Deus mandou-me falar. É uma coisa que eu não falo por norma. E fui preparar a mensagem para falar aqui. A última oferta que se vê na igreja é a oferta da viúva pobre. Em Lucas capítulo 21, versículo 1 a 4, está escrito: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Este termo já não vi há muito tempo. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. E há aqui 3 coisas importantes. Primeiro é que a oferta estava a ser observada, o que retira todo aquele caráter ou todo aquele espírito de secretismo. Jesus estava ali a observar o que cada um dava. Ele hoje não está fisicamente, mas ele está aqui. Amém? Ele está em ti. Em primeiro lugar, então ele conhece-te melhor do que qualquer um de nós.
E também está aqui no nosso meio. Então, a oferta era observada. Depois é dito que ela tinha 2 moedas e deu 2, não ficou com uma, deu 2. Provavelmente ela obedeceu àquilo que o Espírito de Deus, ou que Deus lhe disse, que falou com ela. E outra lição é que ela deu tudo aquilo que ela tinha. 2 moedas eram todo o seu sustento. E eu termino chamando este aspecto, ou falando acerca das lições que nós podemos tirar desta oferta da viúva. É que as nossas ofertas, muitas vezes, implicam sacrifício. E agora escutem, o sacrifício é mais importante do que a quantia. Na Bíblia, oferta e sacrifício são sinônimos. Andam como que de mãos dadas. Então, toda a oferta que nós damos deve envolver sacrifício. Mas mais do que o dinheiro, Deus observa o nosso coração, porque aquilo, escutem bem, este é o ponto mais importante, aquilo que nós damos representa quem nós somos. Aquilo que nós damos representa o que nós somos. Outra lição importante é que quando se trata de nós ofertarmos a Deus, nós não damos sobras. Nós devemos dar a Deus tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos. Porque quando estamos a falar de dar, não estamos a falar só no dinheiro, estamos a falar da nossa vida também. De nós nos darmos a nós mesmos. E em terceiro lugar, uma coisa importante é que a oferta deve declarar confiança e dedicação. Ela deu tudo o que tinha. Se eu vou dar tudo, o que é que vai acontecer? Como é que vou fazer? Como é que eu irei viver? Eu creio que aquela mulher se terá lembrado das Escrituras, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ela deve se ter lembrado de alguma coisa, de alguma palavra específica. Porque quando nós somos chamados a dar tudo, nós não damos baseado na nossa cabeça ou no nosso sentimento, porque alguém chocalha as nossas emoções e a gente dá. Nós, quando somos chamados a dar tudo, devemos estar certos que é o Espírito de Deus que está a falar connosco para dar. E se é o Espírito de Deus que está a falar conosco para nós darmos, daí a importância de nós conhecermos ou aprendermos a distinguir a sua voz. Não é só porque alguém vem aqui, dá, e vamos coisa, e vamos fazer, e há uma grande pregação, e dá cá 100, 100, Deus vai te dar 1000. Parece uns feirantes. Deus não funciona assim. Tu ouves e tu dás tudo. É uma oferta de dar tudo. Até mesmo naquilo que é a tua oferta regular, tu deves ouvir Deus. Eu já estive aqui sentado e uma ou outra vez, não é sempre, mas uma ou outra vez eu tinha pensado dar 10 euros. E ouço dizer, dá 50. Eu não sei porquê. Mas se ele me diz dá 50, eu dou 50. E não estou cá a pensar, só tenho 70. Porque se ele manda dar 50 e eu tenho 70, fico com 20. Como é que eu vou viver confiando em Deus para o mês inteiro? Porque as nossas ofertas devem demonstrar confiança em Deus. Amém? Nossas ofertas devem demonstrar confiança em Deus. Então, deixem-me concluir dizendo isso. Tu declaras
confiança em Deus. Tu colocas, quando ofertamos, colocas tudo no lugar certo. Vamos ficar de pé, se faz favor. Mandem-me um beijinho. Vocês estão com uma cara... Alguns de vocês já estão com indigestão mesmo antes de comerem. Já está ali o estômago a torcer-se todo. Comem à vontade. Deus é bom. Amém? Deus não te coloca no inferno só porque tu não dás. Hã? É bom a gente ter equilíbrio na nossa doutrina. Hã? Quando eu vejo pessoas dizer, se tu não dás, vais parar ao inferno. Eu fico com os pelos todos outra vez. Porque não. Quando tu és filho, tu és filho. Às vezes pode ser um filho desobediente. E o Espírito de Deus vai enviar, de vez em quando, alguém que te vai falar coisas que tu precisas pôr em ordem na tua vida. Coisas que tu precisas pôr em ordem na tua vida. E se esta é uma área onde tu precisas pôr coisas em ordem, põe as coisas em ordem. Eu não sei se tu precisas, eu não vou andar atrás de ninguém, ninguém aqui vai saber, mas faz. Porque a tua vida financeira vai implicar outras áreas na tua vida. Se tu não estiveres bem financeiramente, eu garanto que tu não dormes à noite. Tua cabeça passa a noite inteira a ver onde é que tu vais buscar os próximos euros. Porque está preocupação. É uma preocupação. É errado? Não. É normal. Se a gente não tem, fica preocupado. A gente ora. Mas não devemos perder a nossa confiança. É uma coisa que a gente pode fazer. Basta a cada dia. Eu sou mal de Deus, eu entrego isto a ti, eu sei que amanhã tu me vais dar sabedoria, tu vais abrir portas, as portas que tu abres ninguém vai poder fechar, então nós depositamos a nossa confiança nele. E muitos de nós que estamos aqui poderíamos escrever um livro da maneira maravilhosa como Deus tem suprido sempre as nossas necessidades. E mais do que aquilo que nós necessitamos para ser um canal de bênção. Então, na igreja, ou no reino de Deus, nós devolvemos dízimos, damos ofertas e fazemos isso com alegria. E no domingo que vem eu vou falar como é que nós podemos, à luz da palavra de Deus, viver uma vida sem dívidas. Eu não estou a considerar dívida se tu compraste uma casa e estás a pagá-la mensalmente. Não, eu não considero isso uma dívida. Só considero dívida se tu compraste a casa e não pagas. Aí passas a dever. Agora, se tu compraste uma coisa a prestações, seja a casa, seja a máquina de lavar roupa, seja o fogão, seja for coisas maiores ou mais pequenas, se tu tens a possibilidade de comprar a prestações, tu fizeste o teu orçamento e todos os meses tu compras, tu não deves nada a ninguém. Estás a pagar, ok? Para me fazer entender. Para que ninguém saia daqui a dizer, ele agora está a falar das dívidas. Não, isso para mim não é dívida. Para mim é aquilo que tu não pagas. É aquilo que tu não consegues pagar. E passas a dever. Então, há um caminho pelo qual nós podemos viver liberto das dívidas. E muito passa pela nossa cabeça. Muitas vezes passa por aquilo que a gente acredita. Muitas vezes passa por aquilo que a gente confessa. Aquilo que sai da nossa boca quando está no tempo da aflição. E se os irmãos são iguais a mim, eu sou igual a vocês. Há alturas quando a gente está debaixo de uma pressão que dizemos coisas que não devemos dizer.
Ou falamos coisas que não devemos falar. E às vezes amaldiçoamos a semente que nós colocamos. Porque falamos coisas à toa, sem pensar. Então, domingo, vamos ver como é que eu posso ter uma métrica, como é que eu posso organizar a minha vida, como é que eu posso ver-me livre das dívidas, como é que eu vou sair desta situação. E eu creio que Deus vai nos ajudar nesse sentido e ajudar muitos irmãos. Mesmo que alguns não estejam assim tão alegres, não estão a pular. Então, opa, não vim ao culto para ouvir isto. Ah, vieste mesmo para ouvir isto. Porque se tu estás zangado, é porque te faz falta. Uhum. E de vez em quando, o pastor tem a vara e tem o cajado. E de vez em quando ainda tem sapatos para pisar caulos. Não vem na Bíblia, mas é uma Bíblia, né? Vamos terminar com a oração. Vou pedir ao pastor Jorge que faça esta oração. Eu pedi-lhe para ele todos os meses, estes 3 domingos, levantar a oferta e ele terminar. E eu vou pedir que ele ore para que na nossa vida, se há áreas que precisamos no aspecto financeiro pôr em ordem, que ao termos conhecimento da palavra de Deus, nós possamos agir. Nós possamos agir e agir com boa atitude, com bom traço de caráter, etc.